outro lado da divisória, ouvi o joelho tocar o assoalho com cuidado excessivo, como alguém que já conhecia o lugar. Não perguntei o nome. Nunca pergunto. Os nomes pertencem ao mundo de fora. Há confissões que chegam carregadas de culpa recente, outras de medo, algumas de raiva. Mas existem aquelas que chegam gastadas, usadas demais, como uma frase repetida tantas vezes que perde o som, mas não o peso. Antes que o fiel dissesse qualquer palavra, eu já sabia. Aquela alma não vinha pedir perdão. Vinha confirmar se o tempo ainda existia. Antes de continuarmos, você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Padre, eu já estive aqui antes. A frase não veio como aviso, veio como constatação. Não havia surpresa nela, nem esperança, apenas continuidade. Todos nós já estivemos, respondi com suavidade. Ele respirou fundo, como alguém se preparando para atravessar algo conhecido. Não havia nervosismo. Isso por si só era estranho. Eu cometi um erro grave. Um erro que mudou tudo. Esperei. O silêncio sempre fala mais quando não é interrompido. Faz alguns dias. Ele começou a contar. As palavras fluíam sem tropeço. Não buscavam memória. Não hesitavam. Era como ouvir alguém ler um texto que conhecia de cor. Cada pausa vinha no lugar exato. Cada suspiro também. Enquanto ele falava, pequenos detalhes surgiam como farpas. Nomes de ruas que já não existem. Um rádio ligado em um noticiário antigo demais. Um valor pago em dinheiro que não circula há décadas. Ele chorou, sempre no mesmo ponto. Parou, respirou, continuou. E então disse, com a voz quebrada na medida certa: Padre, desde aquele dia eu não consegui mais dormir. Fechei os olhos. Não porque a frase fosse triste, mas porque eu já tinha ouvido aquelas palavras antes. Não parecidas, idênticas. Eu não quis machucar ninguém, disse. Mas machuquei, sempre nessa ordem. As mãos dele tremiam, mas apenas quando chegava ao mesmo trecho. Como se o corpo obedecesse a um roteiro invisível. Perguntei com cuidado. E depois disso? Silêncio. Depois, ele franziu a testa. Depois eu vim pra cá. Só isso. Nenhuma consequência. Nenhuma vida depois do erro. Nenhum ano se passaram. A confissão terminava ali. Era como se o mundo tivesse acabado naquela decisão. Ou como se ele tivesse. Perguntei a idade dele. 42. Respondeu sem hesitar. Mas a voz carregava cansaço demais para 42 anos. Perguntei o ano. 1974. O sino distante da igreja soou. Não corrigi. Nunca corrigimos quem ainda não consegue ouvir. Ele respirava com dificuldade agora. Padre, eu sempre volto aqui e parece que ninguém lembra de mim. Fechei os olhos novamente. Eu lembrava, não como se lembra de um rosto, mas como se lembra de um eco. Quando era jovem, outro padre me contou uma história. Um fiel que vinha confessar sempre o mesmo erro, mesmas palavras, mesma culpa. O padre morreu. O fiel continuou vindo. Agora, ajoelhado diante de mim, estava a continuação daquela história. O mesmo pecado. A mesma frase final. Padre, Deus ainda pode me perdoar? A pergunta atravessou décadas para chegar intacta. Eu disse uma coisa simples. Filho, você já pediu perdão muitas vezes. Ele levantou a cabeça confuso. Não, essa é a primeira. Não era, nunca era. O frio se espalhou. Não no ar. Nele. Algo mudou desde então? Perguntei. Ele pensou. Pensou de verdade pela primeira vez. Não. Sussurrou. Nada mudou. Então escute. Falei. O perdão não acontece quando repetimos o erro. Ele acontece quando aceitamos seguir.
Expliquei sem dizer. Falei de descanso, de entrega, de deixar o dia terminar. Ele chorou como alguém que finalmente se lembra. Eu morri naquele dia, não foi? Não respondi, nunca dizemos, mas rezei. Quando ele se levantou, o confessionário parecia mais leve, como se algo tivesse sido finalmente fechado. Talvez, em algum lugar que não medimos com relógios, aquele dia tenha terminado. Algumas almas não precisam de exorcismo, precisam de permissão para descansar. E se você que me escuta agora sente que vive repetindo o mesmo erro, a mesma dor, a mesma culpa, talvez não seja castigo. Talvez seja apenas a alma pedindo para seguir adiante. Vá em paz e permita que o tempo volte a andar.